Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Sou Rivaldo Machado, professor de Geografia aqui do SAI Digital, e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de relação entre trabalho e atividades econômicas. Tá? Parte muito interessante da geografia é fazer essa relação. Né? Então vamos recuperando algumas ideias aí, que sempre é interessante, né, quando a gente começa uma nova discussão. Essa parte de relação entre trabalho e atividades econômicas na geografia, ela faz parte de todo um conjunto de conhecimento geográfico que diz respeito aos estudos das estruturas da população. Você pode ter uma estrutura educacional, você pode ter uma estrutura etária da população, como você pode ter também uma estrutura que ela acaba sendo conhecida como o quê? Como a famosa estrutura ocupacional. Então, a estrutura ocupacional, ela trata de se ocupar, né, do quê? De uma série de características dessa relação entre trabalho e as atividades econômicas, né, tendo sempre como pano de fundo a população, certo? Então, o que acaba acontecendo? Nós podemos estudar, por assim dizer, diversos pontos de vista, diversas características dentro dessa relação. Por exemplo, entender dentro dessa estrutura aí, justamente aquilo que é chamado de estrutura ocupacional e a presença de uma pequena sigla, que é PEA, a PEA, a população economicamente ativa. Também está essa preocupação com a população, a relação entre uma população economicamente ativa, que é a PEA, por exemplo, e a PEI, população economicamente inativa. Ô professor Rivaldo, mas qual é a diferença entre esses dois conceitos? A população economicamente ativa é aquela parcela da população de um determinado país que ele acaba apresentando o quê? População que está disponível para o trabalho nos diferentes setores da economia, certo? Daí nós acabamos encontrando, geralmente, mas não exclusivamente, a parcela da população adulta de uma sociedade. E existe também a população economicamente inativa. Né? Não é todo mundo que produz economicamente. É só você pegar teu caso. Eu acredito fielmente que você não tem um emprego formal numa atividade econômica. Então você vai passar a fazer parte dessa chamada população economicamente inativa. Tá? Tem problema nenhum quanto a isso. Além de você, nós acabamos encontrando o quê? Existem, por exemplo, aqueles que já trabalharam, que são os idosos, geralmente representados pelos aposentados. Vão somar também aí nessa chamada população economicamente inativa. As pessoas não aptas para o trabalho. As donas de casa, porque apesar de trabalharem, não estão lá dentro de setores da economia. Então, se você for fazer essa relação entre o percentual da população que trabalha e não trabalha, economicamente ativa e economicamente inativa, também a partir disso aí é possível fazer uma leitura de como são as características socioeconômicas dessa população. Essas pessoas têm uma boa qualidade de vida, vivem num país rico ou não? Né? Então você pega assim, a maior parte dos países ricos e desenvolvidos do nosso planeta aí, eles acabam tendo o quê? Uma população economicamente ativa sempre superior a 50%. Entendido? Então isso significa dizer o quê? Que mais da metade das pessoas estão trabalhando. Muito bem. Isso significa que é mais de 50%. Então, se arredondarmos esses números, aonde é que nós vamos chegar? Nós vamos chegar naquela ideia, assim, né? De que uma pessoa trabalha e sustenta a outra. Os pais, os filhos, o trabalhador pagando a sua previdência, que paga a aposentadoria do idoso, vai mais ou menos nessa toada aí, correto? Mas agora nós temos muitos casos que acontece o inverso, que a chamada população economicamente ativa ela é muito grande. E aqueles que fazem parte da economicamente ativa são um número mais reduzido
dentro da sociedade. Se pega, por exemplo, um caso indiano. Você conhece um pouco desse caso indiano aí, não conhece, né? Então a Índia nós sabemos muito bem. Hoje é o segundo país com a maior população do planeta, ficando atrás apenas e exclusivamente da China. E por outro lado, o que nós acabamos tendo? Nós acabamos tendo que essa população ela vem crescendo e mais alguns anos ou décadas aí, ela vai se transformar na população ou na maior população do planeta. Opa, então vamos lá, vamos começar a fazer nossas relações. Se ela está crescendo é porque ela tem elevadas natalidades. Então elevadas natalidades levam ao quê? Levam a fazer uma relação direta a um país de baixo desenvolvimento econômico. E daí, ó, já é um dado lá dentro da estrutura etária. Você pode buscar esse dado, por exemplo, e fazer um paralelo com a estrutura ocupacional. Então eu vou ter que trazer um número aqui para você. População economicamente ativa, lá na Índia, é 30%. Então, em um grupo de 10 pessoas, 3 estão produzindo, 7 não. Correto? Então, a produção dessas pessoas é o suficiente para bancar uma boa qualidade de vida da população? Não, não é. Tá? Então, olha lá, ó, pescou a ideia? Viu como é que funciona? Funciona dessa forma. Você tem que fazer essas relações. A nossa ideia é que você saia daqui com essa capacidade, porque vai aparecer lá na tua prova o gráfico, a pirâmide e a tabela. Opa, deixa eu fazer uma relação, quem que pode ser, como é que funciona, entendeu? Então é essa habilidadezinha aí que você vai ter. Hoje nós vamos aqui olhar um setor que é conhecido como o setor de serviços, né? Devido às nossas aulas aí, eu escolhi essa imagem. A professora, a educação é uma das atividades desse setor de serviços. Onde nós acabamos encontrando, então, que esse setor de serviços, ele vai ser, ou engloba dentro desse setor de serviços, além da atividade da educação, o comércio, que absorve uma quantidade muito grande de trabalhadores. Além desse comércio, nós temos o quê? A saúde, os transportes, né? Hoje, uma atividade dentro do setor terciário que ela cresce exageradamente, o desenvolvimento de novas marcas, novas patentes, novas tecnologias, gente, isso é uma maravilha. O que acaba acontecendo? Então, se a gente for pensar dessa forma aqui, fazer aquela boa e velha análise que a gente já sabe como é que funciona, agora eu encontrei um país aí, onde eu tenho uma parcela muito significativa da sua população trabalhando no setor terciário. Posso fazer aquela relação de que esse país ele apresenta um elevado desenvolvimento econômico? Não dá, gente. Certo? Existe uma coisa que funciona mais ou menos assim. Todo o país que ele apresenta uma população, vou reiniciar o raciocínio. Todo país que ele vai apresentar ali um grande nível de desenvolvimento econômico e social, ele vai ter um terciário inchadaço, muita gente lá. Mas perceba, o inverso não é válido. Agora, todo país com grande setor terciário, ele é rico e desenvolvido? Não é. Porque o setor terciário ele vai ter uma característica que é uma característica única. Qual seria essa característica única? Nós acabamos encontrando que o nosso setor terciário aí, ele absorve uma mão de obra que é uma mão de obra qualificada, é a professora, é o médico, é o advogado, é o cientista. E isso daí vai ser uma marca do país desenvolvido. Já no país subdesenvolvido, o setor terciário ele também tem essa característica de absorver uma mão de obra não qualificada. É só nós imaginarmos um pouco da realidade brasileira. O Brasil é esse misto no terciário, né? Você tem isso aqui, uma mão de obra qualificada que é uma maravilha. Mas nós sabemos que a grande massa de brasileiros que desenvolve as suas atividades nesse setor terciário aí, eles vão ser caracterizados pela presença de uma mão de obra
de baixíssima qualidade, né? Então olha lá, ó, é aquele trabalhador diarista. Hoje ele faz uma limpeza aqui, uma manutenção lá e assim vai, mas ele não tem uma renda fixa. É o vendedor ambulante que nós encontramos aí, que também não tem isso. E além disso, nós acabamos sendo o quê? Nós acabamos tendo outras atividades. Então você perceba que esse setor terciário, por sua vez, ele também é um setor que apresenta o quê? Uma complexidade muito grande. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.